Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou a Clau, aqui do Mafagfinhos. Estamos com um novo vídeo no Vitode. Se você não sabe o que é o Vitode, volta algumas casinhas que tem um vídeo explicando aqui no canal. E roda a vinheta para a gente falar sobre Robinson Crusoe, este livro delicinha. Então, em primeiro lugar, eu quero te dizer que eu li já, acho que 3 vezes o Robinson Crusoe, mas tem alguns outros livros que eu gostaria de ler novamente. Por exemplo, A Prata do Tempo, da Letícia Wierzchowski, que é um livro que me impactou muito. E, enfim, tem outros aí, 100 Anos de Solidão, alguma coisa da Isabel Allende, gostaria de ler novamente. Eu faço muitas releituras. E eu não sei porque eu me encantei tanto com Robinson Crusoe. Não é um livro que seja alegrinho, digamos assim. Vocês imaginem que é um livro escrito mais ou menos em 1719, se eu não me engano, mas ele tem certas peculiaridades que o fizeram muito popular na época e fizeram com que ele sobrevivesse até os dias de hoje. Mas primeiro vamos falar do autor. Daniel Defoe era uma figura muito peculiar. Ele era um cara que foi, digamos assim, talhado para ser padre e não tinha vocação, acabou abandonando esta ideia. Ele tem uma história de vida tão movimentada, tão cheia de coisas aconteceram nessa vida, que a vida dele cabe num romance. Ele faliu 2 empresas, ele se tornou agente secreto do governo, traiu supostamente esse governo, foi preso, foi perdoado. Com a falência, ele conseguiu uma concordata honrosa e não sei se pagou, né, sua dívida, mas enfim. Supostamente viajou por alguns mares, não é certo. O que se sabe verdadeiramente dele é que ele foi um escritor muito agigantado, digamos assim. Ele escreveu muito, vários tipos de escritos, de livros, e digamos assim que ele é considerado um dos primeiros escritores humoristas do mundo, como Jonathan Swift, o autor de As Viagens de Gulliver. Um dado que eu não sabia é que existe uma continuação do Robinson Crusoe, e eu tentei achar e não consegui. E se alguém souber onde se compra, como é que se compra isso, eu gostaria muito de poder ler a continuação. Outra curiosidade da vida de Daniel Defoe é que esse D foi acrescentado ao nome, porque o pai era só James Foe. E o D é uma partícula acrescentada aos nomes e que tem a ver com nobreza. É um sinal de nobreza. Então, imagino que isso já tenha sido o humor dele, né, se manifestando. O pai, ele era uma espécie de desossador de carnes para açougues. Então, de nobre, na verdade, ele não tinha nada, só talvez a alma, isso sim, mas ele era uma pessoa do povo, enfim. E Daniel resolveu que ele ia se tornar nobre a partir da partícula D. Então ficou Daniel Defoe. Ok, falado sobre o nosso autor, quero frisar que sim, eu acho que ele teve uma vida muito engraçada, maneira de falar, né? Muito cheia de aventuras, e existem vários escritos autobiográficos. O Robinson Crusoe, ele já é baseado numa outra aventura que ficou conhecida na época, lá por mais ou menos 1704, ou seja, em torno de 15 anos antes, né, da publicação do Robinson Crusoe. Um marinheiro chamado, deixa eu ver aqui, Alexander Selkirk, ele foi abandonado numa ilha do Caribe pelo seu comandante, Capitão Stradlin, numa situação mal explicada, não se sabe o que aconteceu. E esse rapaz sobreviveu 5 anos nessa ilha até ser resgatado pelo Capitão Rogers. Não parece coisa de filme? Quando eu era guriazinha, há muito tempo atrás, tinha o Roy Rogers, que era um herói. Eu não me lembro o que exatamente ele fazia, né? Eu era muito pequenininha. Muitos livros, muitas
ideias foram lançadas a partir daí e o nosso Robinson Crusoe foi baseado nele. A minha edição é da Nova Fronteira, eu adorei essa edição, capa duríssima. Tem um texto de apoio que chama Notícias sobre Daniel Defoe, sua obra, e particularmente sobre Robinson Crusoe, de Cândido Jucá Filho. Não me lembro se tem figuras, faz tempo que eu li a última vez. Não tem figuras, mas enfim, é uma grande leitura e que eu gostaria de fazer de novo. E vou te contar o porquê. Eu tenho uma tendência a gostar de ler e gostar de me tornar íntima dos personagens menos importantes da história. Eu acabo achando personagens também ricos e que não foram bem desenvolvidos porque não são os protagonistas. E histórias também ricas que não são as principais da história. Então, no Robinson Crusoe, eu gostei muito das histórias que antecedem o naufrágio. O que acontece? O Robinson, ele era um rapazote que se tornou marinheiro por falta de opção, tinha uma certa atração pelo mar e acabou naufragando com o seu navio, e de uma tripulação de 11, 12, apenas ele sobreviveu. Naufragaram numa ilha perto da Venezuela. A parte que eu mais gostei, então, foi essa que antecede um naufrágio, porque acontecem mil coisas nessa parte. Ele é escravizado por piratas, ele foge, ele se torna senhor de engenho no Brasil, ele enriquece, manda dinheiro para a Inglaterra, enfim, acontecem uma série de aventuras que são bem bacanas de se ler, mas o mote do livro, digamos, é esse naufrágio final em que Robinson Crusoe se torna cativo, digamos assim, solitário, numa ilha por 28 anos, 19 dias e não sei quantas horas. O que acontece? Ele naufraga e ele tem nos seus bolsos apenas um canivete, um cachimbo e uma ou outra coisa inútil para a sobrevivência numa ilha deserta. Ele tem que achar estratagemas, jeitos de viver nessa ilha, e ele consegue, obviamente, né? O que a gente vai ver nesses 28 anos é assim, é um medo que ele tem de viver e encontrar índios perigosos, canibais, ou algum pirata que queira fazer mal a ele. Ele tem medo, obviamente, de não conseguir sobreviver, faltar comida, faltar água, enfim. Mas assim que ele acha um riachinho, bom, tenho água potável, ele já se sente mais confortável. Acho que eu posso viver aqui, né? Daí ele se dá conta que ele precisa construir um abrigo, algo em que ele se sinta confortável e protegido das intempéries e dos animais que porventura existam nessa ilha. Ele constrói essa cabana que acaba se tornando o seu palácio pessoal, algo que ele gosta muito, é o seu lar ali. Como que ele constrói com canivete? Vamos pensar a respeito disso. Na verdade, depois que ele naufraga, ele empreende várias viagens, digamos assim, em busca de destroços do navio, e tudo que ele pode trazer do mar ele traz. Então ele se ajeita com essas coisas que ele tem. Tem uma caixa que ele consegue trazer, que tem pólvora, então ele consegue caçar por algum tempo, né? Com aquele rifle que ele tem lá. Enfim, ele tem algumas coisas que ele pode usar, alguns instrumentos que ele utiliza para construir sua cabana e, enfim, tem alguns grãos de arroz que sobram, ele planta e faz a sua plantação crescer, e ele tem arroz para se alimentar, e tem trigo para se alimentar, tem carne porque ele caça, tem água, ele pesca. Digamos assim, que ele consegue ir sobrevivendo. Como amante da vida, alguém que sabe que se não se mexer ele vai morrer, então ele torna a vida dele o máximo possível confortável naquele lugar. Vocês imaginem o seguinte, é um homem sozinho, sem ninguém para falar, durante 24 horas dia.
Só que essas 24 horas por dia, em boa parte delas, ele tá ocupado, porque ele tem que plantar, ele tem que cuidar da plantação, ele tem que caçar, ele tem que pescar, ele tem que cozinhar, que não é cozinhar em fogão elétrico, né? Ele tem que fazer uma fogueira e fazer aquele negócio ficar agradável para ele, enfim. Então, boa parte dessas horas do dia, ele fica em atividade. Ele tem pouco tempo de ócio. E nesse pouco tempo de ócio, não existe televisão, não existe jornal, não existe revista, não existe internet. O que ele vai fazer? Ele lê a Bíblia, que é um dos livros que ele conseguiu resgatar do navio, o único. Então ele passa 28 anos lendo a Bíblia e se torna um expert na palavra de Deus, digamos assim. Uma das providências que ele toma nessa ilha também é construir um calendário. Por quê? Imagino que, né, sozinho, numa ilha, sem poder controlar que horas são e sei lá o que, o mínimo que ele poderia fazer é ter um controle dos dias, poder entender em que época do ano ele está, para não se tornar totalmente selvagem, separado da civilização. Por outro lado, ele não tem muita saudade da civilização, não. Ele lembra, ele pensa em alguma coisa ou outra, mas ele não tem saudade dos que ficaram ou de grandes coisas. Pelo contrário, quando ele volta para a civilização, e eu, Cláudia, entendi assim que ele volta mais com uma ideia de que sim, ele não pode viver eternamente sozinho, ele precisa ter contato com outras pessoas, mas ele não volta saudoso de um pai, de uma mãe, de uma esposa ou de alguém que tenha ficado lá, de um amigo. Ele volta porque é preciso voltar para a civilização. Aqui existe um personagem que se tornou icônico, todo mundo ouviu falar, imagino, que seja o Sexta-feira, que é um índio que ele salva de canibais. E ele dá o nome de Sexta-feira porque ele foi resgatado numa sexta-feira, né? E o Sexta-feira se torna seu escravo até que ele pode ir embora da ilha. A cena desse resgate é muito interessante porque Sexta-feira é nativo daquela ilha e ele nunca tinha encontrado nativos. Ele imaginava que havia vida em outro lado da ilha, mas que ele tinha medo de ir atrás e de se mostrar com medo de morrer, com medo que fossem canibais. Acaba que um dia ele vê movimento na praia, no seu lado da praia, se esconde e sim, são canibais que vieram de outra ilha e que tinham aprisionado esse rapaz, iam comer esse rapaz. Ele salva o rapaz e o rapaz se torna eternamente grato a ele, acaba aprendendo inglês com ele. Então temos um fiel escudeiro Sexta-feira. Eu sei, eu dei spoiler, mas é um livro escrito em 1719, né, gente? Então, digamos assim, que não se trata propriamente de spoiler. O livro vale muito a pena ler por todas as aventuras que ele passa. Eu diria que o mais interessante são as aventuras anteriores ao naufrágio, mas sim, no naufrágio a gente fica imaginando o que ele vai fazer para sobreviver, né? E a gente não tem ideia de quanto tempo ele vai ficar ali, enfim. Eu achei o livro muito gostosinho e certamente um dia lerei novamente. Tá bem? Te vejo no próximo vídeo. Não esquece de te inscrever aqui no canal, aquele blá 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 de sempre que você sabe que é. Se inscrevendo no canal você me ajuda a levar literatura ao país, ao mundo e enriquecer um pouco mais as cabecinhas de todo mundo por aí. Eu te agradeço muito por isso. Ativa o sininho também depois que se inscrever para receber as notificações de tudo que eu colocar aqui. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Beijos, me liga.